Agora, eu acho que a hora dessa tensão no Mar Negro, que eu já havia antevisto, né, dias atrás, já tinha colocado isso para vocês. E eu quero dizer o seguinte, eu acho que essa hora está chegando, porque grandes interesses econômicos foram contrariados nessa questão dos grãos. Então, a pressão é muito grande. Vocês podem perceber que essa história dos dois pesos e medidas diferentes em situações que são próximas, né? Uma delas é a própria questão de Artsakh e a questão do Kosovo, até a própria questão de Artsakh e a questão da Crimeia, quiçá do Donbas, né? Com algumas variantes, mas assim, a grana que faz a diferença, e a grana que agora, na realidade, já começa a manifestar seu descontentamento. Quer dizer, a Turquia está falando para a Rússia, olha, vocês foram lá e mexeram no nosso navio, não podia, porque nós estamos trafegando no Mar Negro. Tem lá a Convenção de Montreux, tem Dardanelos, tem o Bósforo, né? Os estreitos ali, onde os turcos têm o controle, mas tudo isso disciplinado pela Convenção de Montreux, né? Então você tem um grau de internacionalização relativamente importante, tá? Agora, eu tenho a seguinte percepção, que no momento em que você tem interesses econômicos grandes contrariados, a coisa vai ferver, né? A coisa vai ferver. E é possível que aí, com todos esses lobbies a favor da Turquia e Moscou, com todos esses interesses de grupos na Turquia e na Rússia que negociam uns com os outros, é possível que o governo russo se veja forçado e que o próprio governo turco também facilite que o governo russo se veja forçado a uma situação eventual de choque de interesses. Porque, na realidade, se os russos não querem que os ucranianos exportem seus grãos, isso contraria interesses grandes e muito pesados também dentro da Turquia. Isso contraria interesses grandes e muito pesados em Londres. Isso contraria interesses grandes e muito pesados em Bucareste, em Amsterdã, em Roterdã, em Antuérpia. Então aí a coisa pode pegar. Porque, infelizmente, esses estados, hoje eles estão fazendo o seguinte papel, de representante, muitas vezes, do interesse das suas elites, inclusive dos seus oligopólios, das suas elites empresariais e, por vezes, até das suas elites exportadoras, né? Artêmio, Rogério, se o conflito se ampliar, o primeiro país da OTAN a ser atacado será a Turquia. Olha, eu tenho a impressão que para chegarmos a um embate entre a Turquia e a Rússia direto, ainda muitos passos precisam ser dados. Até porque, como eu venho reforçando nos últimos dias, né? Tem setores oligopolistas que fazem lobbies a favor da Turquia dentro da Rússia. Senão não haveria explicação. Não haveria explicação. Qual seria a explicação? Porque a Turquia vende Bayraktar, que mata soldado russo. Vende munição cluster, que mata soldado russo. Vende equipamento de desminagem, que facilita o avanço ucraniano. Na área de geração de energia, que facilita a logística de guerra ucraniana. Então, por que considerar a Turquia como aliada? Se a Turquia combate dentro da Síria, o exército russo, de alguma forma, o interesse do exército russo, porque está ligado ao exército sírio, mas, ao mesmo tempo, na M4 e na M5 faz patrulha conjunta. Vocês estão acompanhando o conflito na Líbia, sabem que existe um grupo apoiado pela Turquia e um grupo apoiado pela Rússia. Mas existem também patrulhas conjuntas, né? Então é importante que essa contaminação seja percebida de maneira que eles, russos, possam delimitar a atuação desses lobbies favoráveis à Turquia dentro do seu território, porque senão isso vai fazer mal para o esforço de guerra da Rússia, né? Nessa questão dos grãos, eu vejo que há um esticar de corda. Aí tem um esticar de corda. Porque não tem, veja, não tem. Enquanto morre soldado de infantaria, parece que as coisas não mudam. Mas quando você trava os negócios de algum grupo econômico com interesses importantes, as coisas começam a, né, ficar tensas. Por que a chancelaria turca não faria essa nota de protesto, como fez, se não tivesse interesses econômicos de seus aliados contrariados? Não faria. Agora, fez porque tem interesses econômicos contrariados
E os russos se viram forçados a dizer que vão responder. Então já veio lá a história da Zakharova, que está preparando uma nota para responder, porque a Turquia está dizendo que está chateada com o fato de que um navio da Turquia foi averiguado, foi invadido dentro do Mar Negro. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E o que é isso? Na verdade, lógico que é um choque entre Estados, mas é um choque entre Estados que estão representando, de alguma forma, interesses dos seus conglomerados financeiros. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Parece que as coisas pegam quando você tem grandes interesses financeiros, comerciais e econômicos contrariados. Por isso que eu digo, a grande motivação desse conflito, ela é por controle de recursos energéticos, por controle de recursos minerais, pela questão da navegação no Mar Negro e pela questão do controle de territórios, da profundidade territorial em relação às rotas comerciais. No frigir dos ovos, se você colocar tudo isso para avaliação mais sensata, é por poder e dinheiro. Né? É verdade, Paulo Henrique, eu não sei se você já viu notícias, boa noite mais uma vez, né? Eles ficaram com muita raiva por ter um navio invadido. Né? É verdade, é verdade. Mas veja, eu, sob o ponto de vista do que é o Mar Negro, né, seria até passível de uma interpretação de que, veja, se você... Porque, na realidade, os navios russos passam pelos estreitos turcos, baseados na Convenção de Montreux, mas os turcos não imaginavam que um navio turco pudesse ser inspecionado. Eu acho que essa inspeção do navio turco é, de alguma forma, também uma resposta ao ataque que aconteceu contra o petroleiro SIG, que levava petróleo da Crimeia para a Síria. E também o fato de ser o SIG o atacado, que levava petróleo da Crimeia para Latakia, também é muito significativo. Por que não foi outro petroleiro? Por que não foi outra embarcação? Porque aí você vê que há um ataque ao interesse da Rússia e há um ataque ao interesse da Síria. E uma embarcação que passa pelo Mar Negro, pelos estreitos controlados pela Turquia. Tá? Hei de concordar, Capodalho, Sérgio Luiz Capodalho Volasco, hei de concordar. O interesse é só grana, só grana. Se você for parar para pensar, né, é grana. Agora eles querem vender, a galera quer vender, né, o barulho que se trata de uma guerra onde ambos os lados evocam para si uma supremacia moral. Tanto a OTAN, os Estados Unidos, evoca para si a questão da democracia, dos valores, dos direitos e da independência da Ucrânia, que eles não respeitaram na Líbia, na Síria, no Iraque, isso é bem verdade, como algumas pessoas que apoiam a Rússia querem evocar uma pauta moral de costumes em relação à ação da Rússia dentro da Ucrânia. Em ambos os casos, eu quero crer que sai mais barato dizer que é propaganda. E é propaganda. E é propaganda. É duro. Quando você, na realidade, começa a aprender algumas coisas, é como aprender a ler. Aí você olha para uma placa, por mais que você queira sonegar que você leu aquilo que estava escrito, você não tem mais esse controle. Então, na medida em que você conhece a realidade como ela é difícil que você tenha a cara de pau e a falta de bom senso, né, de vir aqui para contar historinha para os amigos. Entendeu? Eu gosto da honestidade de um cara que nem o Heron, que ele diz assim, ó, você tá certo, mas eu torço para a Rússia. Então, maravilha. Não tem problema. Tá? Ou, por exemplo, o Nery, que vem aqui e diz assim, olha, eu tenho uma convicção favorável à Ucrânia, por essa e aquela razão. Ok, não há problema nenhum. Tá certo? Agora, o duro é querer vender historinha para os jovens. E vender historinha para os jovens é complicado. Eu acho até que tem gente que tem mesmo a convicção de que se trata de um conflito moral, né? Mas não é um conflito moral. Nenhuma guerra é um conflito, essencialmente, em regra, muito raramente você vai encontrar uma guerra que tenha uma conotação de defesa de aspectos eminentemente morais. Por dinheiro. É por dinheiro. Tá? E por isso que você vai ver perplexo, muitas vezes, que você tem empresários russos que têm participação em negócios na Europa e empresários europeus que têm participação em negócios na Rússia que continuem a fazer esses negócios, apesar das sanções, dos embargos, das guerras e dos jovens que morrem. Né? Exatamente, Exatamente, Salha, exatamente. Mas aí tem gente que tem as suas convicções e que a gente respeita, que pode não estar essencialmente mal intencionada.
Agora, tem gente que manipula. Tem dos dois jeitos.